Neste segundo vídeo vamos então estudar um pouco melhor a funcionalidade do programa Gesto. Falámos na base de preços centralizado e aqui temos a possibilidade de termos toda a informação da empresa centralizada e disponível para qualquer utilizador, em que eu posso recorrer à utilização de preços simples, em que eu posso recorrer à utilização de preços compostos e, portanto, quando eu seleciono aqui a demolição de paredes com martelo, tenho aqui a composição desse mesmo preço, bem como o seu texto de descrição mais extenso. Referi também que a base de dados centralizada da empresa permite-nos ter uma quantidade enorme de dados associados à ficha de preço, e isso pode ser associado através de imagens, gráficos, que poderíamos chegar aqui e pedir para adicionar ao nosso preço. Esses gráficos podem ser fecheiros inclusive DXF, DWG, aquilo que nós pretendemos. Permite-nos ainda associar informação comercial sobre a unidade de obra. Permite-nos ainda associar condições técnicas para, digamos que, serem utilizadas no caderno de encargos. Exemplo, aqui há algumas dessas condições técnicas que poderão ser associados, inclusive critérios de medição para capítulos específicos, para um capítulo, por exemplo, onde se descrevam como serão realizadas as medições, quais os critérios de medição. Portanto, todas estas condições técnicas, as condições de medição, etc., poderão estar associadas às fichas de preços e, quando esta ficha de preço for selecionada para o orçamento, também esses textos serão colocados no caderno de encargos, cada um no seu respectivo capítulo. Existe ainda a possibilidade de associar muito mais informação à ficha de preços e, portanto, a base de dados da empresa pode ser o mais completa possível, incluindo, inclusive, informações sobre os fornecedores e os preços, os contratos realizados, portanto, associados àquelas unidades de obra, documentos associados que podem ser quaisquer tipo de documentos, que poderão ser fecheiros de PowerPoint, fecheiros de vídeo, fecheiros PDF, imagens, enfim, uma série de informação que pode estar vinculada, associada a esta unidade de obra. E ainda a possibilidade de ter informação sobre os resíduos gerados por esta unidade de obra, bem como, inclusive, composições alternativas a esta. Portanto, se eu não quiser utilizar esta composição, poderia optar por uma segunda ou por uma terceira hipótese de composição diferente desta que aqui está. Portanto, uma base de dados bastante potente, com uma série de informação associada e que pode ser gerida de forma muito fácil, porque nós podemos criar pastas para agrupar as famílias de preços, as famílias de atividades. Cá está a família dos preços da parte de demolição, estrutura e fundação e, portanto, eu posso sempre criar novas pastas com a utilização destes ícones que aqui estão em cima. Nos permitem criar pastas abaixo, acima e no nível inferior. E, portanto, posso ir assim criando aqui a organização que eu pretenda para a minha base de preços. Também salientar que eu a qualquer altura posso pegar nesta informação, nestes preços que aqui estão, e pura e simplesmente, se necessitar de complementar alguma ficha de preço, tenho funções que me permitem arrastar preços de um lado para o outro, e portanto eu poderia largar aqui este preço e acrescentar mais um elemento à ficha deste preço que aqui está. Portanto, posso arrastar estes preços, estas mãos de obra, estes equipamentos, estes custos, todos de um lado para o outro dentro da base de preços. Portanto, como referi, uma base de dados muito completa, centraliza toda a informação da empresa, organiza tudo num único local, num único ambiente de trabalho e muito ágil de gerir. Além disso, permite-nos, de uma forma bastante simples, a realizar rapidamente orçamentos. Ou seja, se eu tenho a necessidade de fazer um orçamento, posso solicitar a um operador ou a mais operadores, porque a base de dados é multi-utilizador, portanto poderemos ter vários utilizadores a construir um orçamento, cada um a construir o seu capítulo, por exemplo. Mas, portanto, posso solicitar a um operador que me faça o orçamento rapidamente,
em que ele iria criar o orçamento, imaginemos, da obra, vamos chamar obra 05, utilizando a base de preços da empresa, okay? E, portanto, irá aparecer de um lado a minha base de dados da empresa e do outro o orçamento ainda em branco para realizar. E, portanto, se na minha obra eu iria ter um capítulo de demolições, arrastava exatamente esta informação para aqui. Se dentro do capítulo de demolições eu iria ter a demolição de pavimentos e de paredes, portanto eu poderia rapidamente criar esses artigos também. Aqui estou a criar o artigo 0101 e depois o artigo 0102. E assim continuaria a criar a minha estrutura. Por exemplo, se eu tivesse aqui contenções de terras, poderia criar aqui um capítulo de contenções de terras, né? E dentro desse capítulo de contenções de terras eu poderia, por exemplo, lá colocar um muro, uma situação qualquer que eu necessitasse para as contenções de terras. Okay? E, portanto, como estamos a ver, rapidamente um operador tem a capacidade de fazer logo toda a estrutura do orçamento com as fichas de preços associadas, com as suas composições aqui representadas, como estamos a ver, os seus textos de descrição mais extensos, etc. Faltaria só a introdução das medições, e essas medições podem ser introduzidas aqui diretamente, de forma manual. Posso recorrer ao programa MidPlan também da Artec, que funciona integrado com o Gesto, para fazer medições gráficas sobre fecheiros de IWG. E, inclusive, na ficha de medições, na folha de medições, eu posso recorrer a fórmulas para fazer contas que sejam diferentes da multiplicação direta dos 4 valores possíveis de introduzir. Portanto, se eu quiser saber o peso de um IPN, posso meter aqui a fórmula. Se eu quiser saber o volume de um pilar circular, se eu quiser saber o volume de escavação em função dos cortes realizados e da distância entre esses dois cortes, também aqui a fórmula. Portanto, em vez de ser a multiplicação direta de comprimento, largura e altura vezes o número de repetições, poderei utilizar aqui qualquer outra forma de medição. No caso de optar por uma forma de medição, estes cabeçalhos seriam substituídos pelos cabeçalhos que eu indicar, e a operação aritmética a ser realizada seria também a que eu indicasse na minha forma. Tenho ainda a possibilidade de fazer cópia e vinculação de medições. Isso permite-me, de uma forma bastante simples, por exemplo, para uma unidade de parede, associar ou vincular o reboco, o estuque, a pintura, e se houver alguma alteração a nível de projeto, basta modificar o elemento base, que é o elemento de parede. Ao modificar a medição desse elemento de parede, como todos os restantes artigos vão estar vinculados, eles irão ser automaticamente atualizados, evitando assim esquecimentos que depois se traduziriam em erros e em desvios a nível de execução versus orçamento. Esta mesma visualização do orçamento que aqui temos, a visualização em árvore, permite-nos, de uma forma bastante rápida, corrigir posicionamentos de artigos. Por exemplo, se eu quiser mover um artigo, não tem qualquer problema, o programa automaticamente me recodifica toda a organização do meu orçamento. Se quiser, por exemplo, voltar a trazê-lo para aqui, posso movê-lo para aqui e, portanto, tudo volta a ser recodificado automaticamente pelo programa. Para quem esteja muito acostumado a trabalhar em Excel e tenha um certo receio destes ambientes mais gráficos, mais modernos, também existe a possibilidade no Gesto de realizar os orçamentos num formato tipo Excel. E, portanto, acabamos por ter aqui uma informação em que nós podemos criar aqui os artigos. Cá está a criar o artigo 0202 e em que vou à base da empresa, portanto, buscar o preço que eu necessito. Imaginemos que eu precisava de um preço em que aparecesse o texto Vigota, por exemplo, e, portanto, cá está aqui Vigota a nível de preço simples, mas imaginemos que eu queria a Vigota aplicada numa laje, então procuramos as lajes, e cá tenho montagem de laje aligerada, que é uma unidade de obra, e, portanto, posso optar por essa informação, por essa unidade de obra.
Se a qualquer altura quiser, neste formato tipo Excel, conhecer a ficha de preço que estou a selecionar, posso sempre clicar aqui neste botão e aparece-me aqui a ficha do preço composto. Cá está a nossa vigota, mais a informação toda da ficha da montagem de laje aligerada. Também, quando estou a trabalhar neste formato Excel, posso ter aqui visível logo o fator K de lucro, como vai distinguir o preço seco do preço de venda. Aqui preço de venda ainda sem custos indiretos, que poderão ser indicados ali como uma percentagem. Temos uma coluna onde está indicada a diferença entre o preço seco e o preço de venda, em função do K que eu aqui coloquei. Esse K poderia também ser um K ponderado, um fator de lucro para a mão de obra, para equipamentos e para materiais. Neste caso não necessitei de ir a esse pormenor. E depois também a possibilidade de introduzirmos a nossa medição. E, portanto, a nossa medição pode ser introduzida aqui como um valor total, se for só essa a nossa intenção, ou pode ser introduzida toda a ficha de medição com os textos descritivos, com a fase construtiva e com as medições que eu entendo introduzir. Portanto, temos também, apesar de estarmos a trabalhar num formato mais tipo Excel, a possibilidade de rapidamente ir criando os artigos que necessito. Portanto, ao gosto do utilizador, do operador, poderei trabalhar daquela forma gráfica, poderei trabalhar nesta forma tipo Excel, tanto de uma forma como de outra. Eu vou estar a ser bastante produtivo e vou estar a trabalhar sempre sobre a mesma base de dados, sempre sobre a mesma informação, que é a informação da empresa. E todos os orçamentos de todos os operadores irão estar centrados nessa mesma informação. De referir que este processo de criação do orçamento traz consigo também a criação do caderno de encargos. Portanto, quando nós estamos a gerar, digamos, o nosso orçamento, estamos também, ao mesmo tempo, a gerar o nosso caderno de encargos. E, portanto, poderíamos neste momento pedir já um caderno de encargos e iria aparecer nesse caderno de encargos já a informação associada a esta obra. Também é possível pedir autos de medição, ou seja, se eu tivesse a minha obra, imaginemos que isto era já a minha obra, poderia pedir autos de medição, por exemplo, uma auto de medição parcial, para criar o auto de medição do mês 1, cá está, o programa cria automaticamente o nome desse auto de medição, cria-me aqui o espaço para a introdução das medições desse mês e, portanto, eu agora posso fazer a introdução das medições de várias formas. Introduzindo aqui o seu valor, trabalhando por percentagens ou trabalhando por linhas de medição. Portanto, se houvesse várias linhas de medição, neste caso não há, só há uma medição de 100, mas se houvesse várias, eu poderia ir desbloqueando aquelas que já estavam realizadas e fazer assim a introdução da minha medição. Neste caso, vou meter aqui que estariam realizados 50 metros quadrados. E, portanto, o programa, quando eu faço o auto de medição, dá-me logo a informação da percentagem de obra que está executada, do que ainda falta realizar e faturar, e se houvesse trabalhos a mais, identificaria aqui também esses trabalhos a mais. Portanto, tenho aqui, ou vou ficando aqui com um histórico analítico do que aconteceu mês a mês na obra, e quando crio o auto de cada mês, fico logo com o estado instantâneo da obra, com o que falta realizar, o que falta faturar, etc. Portanto, algo também muito útil para controlar obras, para analisar desvios, quer para a própria empresa construtora, quer para quem esteja na fiscalização. Portanto, como vemos, temos todas as vantagens em ter a informação centralizada, organizamos muito melhor a nossa empresa e essa informação está disponibilizada para todos os operadores em simultâneo e igual para todos. Também para o próprio dono da empresa facilmente poderá consultar essa mesma informação e a facilidade que isso depois nos permite a nível da criação dos orçamentos, dos cadernos de encargos e dos autos de medição. Finalmente, tenho de indicar também que é possível, uma vez que temos tempos e recursos associados, em função das medições e das fichas de preços, obter diagramas de Gantt da obra a realizar e obter também cronogramas financeiros, cronogramas de recursos, etc., dentro do próprio programa. Esta informação de diagrama de Gantt é muito semelhante àquilo que se vê no MS Project, inclusive é possível de exportar para o MS Project e, portanto, nós podemos aqui depois, inclusive, mudar os vínculos de professor, sucessor, indicar dias de atraso, datas de fim, durações, etc.
e alterar nesta tabela, ou então graficamente também fazer a alteração da própria duração das atividades, caso assim pretenda. Portanto, numa primeira abordagem àquilo que é o programa GEST, temos aqui a sua descrição e a indicação óbvia das grandes vantagens que traz para as empresas, para a sua organização, para a sua produtividade.